projetos futuros? Talvez as plantas crescerem mais? O meu projeto agora é continuar fazendo esse trabalho que eu venho fazendo de direção de direção de produção audiovisual, né? Me relacionando mais com a qualidade do que eu faço, assim, eu olhar um pouco mais com calma o que eu estou fazendo. Eu acho que eu sempre fui muito estabanado naquilo que eu faço, assim, muita correria, assim. Então, nos últimos trabalhos que eu venho fazendo, eu estou olhando um pouco mais com apreço, assim, fazendo com mais calma. Então, isso é o hoje imediato. Mas o amanhã, eu acho que é produzir com qualidade, assim. Eu não tenho um amanhã, assim. Já pensei em voltar a estudar, em voltar a produzir, mas assim, eu não tô com um amanhã muito bem pautado. Assim, em relação ao audiovisual. Eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero trabalhar como coordenador de produção, gerenciar grandes equipes. A minha equipe de produção com até 15 pessoas tá legal, assim, não preciso mais do que isso, tá bom. Então, acho que a minha visão hoje de universo, num curto e médio prazo, é manter o que eu estou fazendo, assim, né? Com mais qualidade e com um pouco mais de pausa, para olhar melhor, assim, poder enxergar o visor, poder olhar para o vídeo assiste, né? Olhar o vídeo assiste e falar, opa, peraí, tem isso aqui que está faltando. Às vezes eu sou um pouco falho nisso, assim. Às vezes eu esqueço dos detalhes, assim, eu deixo um pouco passar, né? Por causa do documentário, talvez o documentário me trouxe uma coisa um pouco mais solta. Mas daí quando eu vou para uma produção que precisa de um pouco mais de detalhe, eu meio que eu peco. É a tua pegada. Assim. Às vezes é a tua pegada, é a pegada que você gosta, que é a pegada mais documental. É mais natural, solta, assim. Mais natural, as coisas rolaram, aconteceu. Eu deixo rolar. O set de gravação que eu faço é muito do deixar rolar. Planejar antes, para chegar na hora, a coisa acontecer muito tranquila. Isso é o que eu gosto de fazer. Nem sempre dá certo, mas nem sempre a gente consegue fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse planejamento que vocês fazem ali, isso talvez seja interessante até para quem está assistindo do outro lado, o pessoal que está vendo. Como vocês fazem esse planejamento? Vocês fazem o planejamento já de corte de câmera, corte de cena? Depende do produto. Vamos falar de música. Por exemplo, eu gosto de fazer uma decupagem de música para cada música e fazer um mapa de câmera. Por exemplo, câmera 1, câmera 2, 3 e 4, vamos fazer com 5 câmeras, uma grua na 5. Eu tenho no palco um músico. Então, as minhas câmeras vão chutar em teleobjetiva para atender esse músico. Ok. Agora eu tenho uma banda. No mesmo set. O que eu vou fazer? Talvez uma dessas 4 câmeras que eu tenho, fora a grua, possa subir no palco para fazer instrumentos. E daí, eu vou criando esses mapas. Eu desenho isso. Eu monto a planta baixa e coloco essas câmeras. Estou falando da parte técnica, né? Mas também tem a decupagem de tempo, né? Uma virada de bateria, uma guitarra que está solando, uma voz que entra. Então eu faço às vezes uma decupagem dessa música, né? Que nem sempre é possível, mas quando é possível a gente constrói. Isso estou falando de música. Mas, por exemplo, eu vou fazer um programa de TV. Amanhã eu tenho um programa de TV que eu vou fazer com apresentador e mais convidado. Eu já fui na locação hoje, já visitei a locação para saber como é que eu vou produzir amanhã isso, para não chegar na hora e falar, pô, e agora, o que eu vou fazer? Não, já tenho isso mais ou menos pautado. Já sei quais os equipamentos que eu vou levar, já está tudo assinalado, já fiz a ordem do dia. Então, chegada da equipe, passagem de luz, passagem de câmera, passagem de roteiro com o apresentador e convidado, primeira gravação. Passagem de roteiro, segunda gravação, terceira, já tem a ordem do dia disso. Então, a pré-produção não tem como escapar. A pré-produção é tudo hoje. Se você não fizer a pré-produção, você não vai para o set. É tempo perdido. Né? Essa coisa de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, ok, maravilhoso. Um documentário, talvez. Mas nem sempre isso é possível. Acho que a gente precisa de planejamento.
Eu não estou desmerecendo Glauber Rocha aqui, mas enfim, é só para a gente entender que mudou muito, assim, né, o sentido das coisas. A gente precisa uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas precisa de planejamento também. E mudou muito o que a pessoa quer ver do outro lado. É, Né? então, e o digital, né, e a alta definição te trouxe vários problemas no set. A gente não pode mais brincar com um set mal elaborado ou mal definido, porque vai aparecer. Uhum. Né? A gente vai ver aquela sujeira, a gente vai ver a gente tem que tomar cuidado. Então, o planejamento é tudo para que você possa construir uma imagem legal, assim. Né? Por exemplo, agora a gente vai fazer uma viagem de 23 dias para um festival de música. Uhum. Então, a gente já está vendo cada um dos lugares que a gente vai parar e pensando quais os produtos que a gente precisa produzir em cada lugar. Eu não posso sair numa viagem de 20 dias e chegar numa cidade tal e que, vou fazer um link daqui. Link do quê? Imagem do quê? Vou subir drone. Para que eu vou subir drone? Então eu preciso dos objetivos. E isso é planejamento. Né? A gente precisa planejar. Né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa sempre estar administrando, assim, né? A gente não pode deixar de pensar nisso.